versículos 7 a 8, a palavra de Deus diz para que nós amemos uns aos outros. Então nós começamos a entender esse amor grandioso de Deus. Nós começamos a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Deus, Ele nos ama. Talvez nem na eternidade nós vamos compreender o propósito dele na sua grandiosidade. Mas saiba de uma coisa, é fato, que se nós andarmos no caminho, vivermos e fazermos aquilo que foi predeterminado por Deus, nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Os planos de Deus jamais serão, ou os planos de Deus jamais terão o seu propósito findado. Porque nós queremos uma coisa, a nossa vontade é que elas aconteçam já. O nosso desejo do nosso coração é que os planos de Deus se cumpram da noite para o dia. Só que Deus, Ele planejou de uma forma diferente. Então muitas das vezes passamos por situações difíceis, onde muitos de nós colocamos dúvida nesse Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós podemos entender que não há dúvida nesse amor de Deus. Talvez as coisas difíceis, como foi falado aqui da tempestade, dos momentos difíceis que acontecem em nossas vidas, seja uma preparação para os propósitos de Deus se cumprir na nossa vida. Quando eu olho para a cruz, e muitas das vezes para os momentos difíceis que nós passamos, talvez Deus hoje, se cumprisse tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nosso coração deseja, talvez tudo aquilo que Deus preparou para você, todos os seus sonhos, se cumprisse no nosso tempo, talvez esses sonhos, essas coisas que o nosso coração acha que é bom, Ele transformaria, não naquilo que Deus quer, mas naquilo que nós queremos. E isso não é bom. Porque os propósitos de Deus na nossa vida é bom. Os planos de Deus para a nossa vida é bom. Mas a nossa vontade não é. Porque a nossa vontade é da carne. A nossa vontade é do mundo. Só que os planos de Deus é eterno. Os planos de Deus é do céu. Então eu não posso querer que o meu coração se agrade das coisas do mundo, se Deus tem preparado coisas grandes para mim. Mas para as coisas grandes acontecer, eu tenho que passar naquela moeda, eu tenho que passar pela dificuldade, para que eu possa dar a entender que o que Deus faz é bom. Isaías, o capítulo 53, eu acho interessante que muitos de nós gostamos tanto de falar do amor de Deus, mas muitos de nós não acreditamos que esse Deus, Ele possa fazer realmente um milagre na nossa vida. Mas como é isso, irmão Pedro? A gente costuma tanto a olhar para o vizinho, a olhar para a grama do vizinho, e no momento da dificuldade, no momento difícil, nós colocamos dúvida no poder de Deus. Será que Deus pode fazer um milagre na minha vida? Será que Deus pode transformar a vida do meu filho? Isaías 53 vem falando há 700 anos antes
Jesus, que Jesus ia vir. Tudo o que aconteceu veio subindo como removo, e como uma terra seca, não tinha prazer nem conforto. Foi cuspido, foi escarnecido por nós que falamos que amamos Ele. Essa palavra de cruz é interessante, irmãos, porque vai de encontro à nossa vida espiritual. Nós temos que olhar para a cruz. Todo cristão tem que olhar para a cruz e fazer uma autoanálise da nossa vida e ver até onde nós vamos, o que nós queremos, o nosso modo de andar. Nós falamos tanto de amor, mas será que nós amamos realmente a Cristo? Por muitas das vezes não amo meu irmão que está do meu lado, mas eu falo de amor. Mas eu não tenho comunhão com a minha irmã, mas eu falo de amar a Cristo. Irmãos, que céu é esse? Que céu é esse que eu vou? Que Deus é esse que eu amo? Se eu não amo meu irmão, que eu estou vendo, como é que eu posso falar que eu amo Cristo? Que eu não vejo. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que bater realmente, tem que me fazer pensar. Eu tenho que escutar a palavra de Deus e falar: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Tem que confrontar, irmão, senão não é palavra. A palavra de Deus tem que machucar mesmo, para eu poder entender que a minha salvação, ela não acontece de qualquer jeito. Nós temos que olhar para a cruz e entender aquele ato, entender o porquê. Foi por amor, mas não foi de qualquer jeito. O nascimento de Jesus, irmão, não foi de qualquer jeito, foi por dificuldade. O ato do nascimento de Jesus, irmão, foi um milagre. Quando você olha, pastor, o nascimento de Jesus foi um ato milagroso. Herodes, ele foi enganado pelos magos. E sabe o que ele faz? Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Manda matar. E Jesus já era nascido. Jesus, ele nasce num momento difícil. Jesus, ele nasce num momento onde a disputa de poder é muito grande. Isso nós aprendemos, que nós temos que amar o céu, as coisas do céu. É interessante que quanto mais eu chego a Cristo, mais Ele chega a mim. Quanto mais valor eu dou a Cristo, mais valor Ele dá a mim. Jesus, ele nasce num momento difícil. Mas eu quero falar com você nessa noite. Não é o lugar que você
Davi estava apacentando quando foi mandado chamar para ser ungido rei. Josué estava prostrado 40 anos e existia promessa. Deus fala para ele: levanta, passa agora esse Jordão, culpa desse povo. As promessas de Deus na nossa vida vão se cumprir, seja nós aonde estivermos. Moisés estava apacentando os animais do seu sogro Jetro, quando Deus fala com ele. O que nós temos que entender, todas as vezes que nós entramos por essa porta, é que Deus nos ama e vai guerrear as nossas guerras. Ele vai lutar por nós, mas nós temos que ter o nosso coração aberto a Deus. Glória a Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é fiel para cumprir. Quantos de nós éramos projetos falidos, mas por amor Ele nos tirou do lamaçal, nos deu vestes novas, tirou o carrapicho e hoje nos encontra na casa do Senhor. Mas a rejeição machuca, né, irmãos? A rejeição machuca. A rejeição dói. Eu fico imaginando quando o povo começou a gritar: crucifica Jesus, solta Barrabás. Meu Deus. E o Pai deu seu único filho. E o povo gritando. E Jesus continuou amando. Continuou com o seu plano de morrer por nós. Olha! Continuou no seu ideal. E muitos de nós perdemos a oportunidade da vida eterna. Saímos da presença de Deus por coisas tão pequenas. João capítulo 1, versículo 11 vai falar que Jesus veio para os seus, e os seus rejeitaram, viraram as costas. Ei, como está a sua vida espiritual? Como está a sua intimidade com Deus? O que você tem feito para conseguir o seu nome no livro da vida? Como está a sua vida espiritual? Aonde esse amor chegou? Quem foi transformado por esse amor? O céu foi nos dado de graça. Tem noção disso? Não éramos merecedores do céu, mas ganhamos o céu de presente. Oh, glória! Uma pergunta que eu te faço nessa manhã: o que você tem feito para merecer esse céu? O que você tem feito de gratidão por Deus? A palavra que eu trago no meu coração é gratidão. Porque muitas coisas Deus tem feito em nossas vidas. Existem projetos a serem cumpridos. Existem sonhos a ser realizados. O sangue de Cristo, quando Ele morreu na cruz, foi uma revolução. A palavra de Deus diz que no templo o sangue toca um sistema religioso. E todo o sistema religioso na morte de Jesus
Jesus morre, todos os governos é transformado. A Bíblia diz que todo o sistema político, o próprio guarda romano, quando Jesus morre, muitos deles se arrependem. Quando Jesus morre, lá na cruz, até a morte é tocada. Tamanha a grandiosidade desse Deus. A cruz, nós temos que entender e aprender. A cruz ela nos ensina a olhar para 5 direções. Eu estou acabando. A cruz ela nos ensina a olhar para 5 direções. Talvez essa não seja a mensagem que muitos aqui queriam, mas é a mensagem que Deus separou para você. Porque a palavra de Deus tem que fazer com que nós paramos e pensamos o que estamos fazendo dentro da casa do Senhor. A palavra de Deus, ela nos faz olhar para 5 direções. A primeira direção é olhar para trás e ver de onde Deus te tirou e em quem você foi transformado. Qual é o tipo de pessoa que você é hoje? Quando olhamos para trás, podemos entender que o inferno era o nosso lugar. Mas hoje, na presença de Cristo, o céu é a nossa morada. Aprenda a olhar para frente e entender que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Eu, quando olho para frente, eu aprendo com Cristo que Ele foi fazer minha morada e que lá está o meu cantinho, porque eu sou fiel a Cristo. Fala comigo, eu sou fiel a Cristo. Eu sou fiel a Cristo. Ele tem o seu lugar preparado para você. Eu aprendo a olhar para dentro de mim. Sabe por quê? Porque quando eu levanto a mão para o alto, está falando, não preciso mais de Deus, mas Cristo vive em mim. É aprender que quando nós levantamos a nossa mão para Cristo, quem começa a reger a nossa vida não somos nós. Quem começa a dar direção à nossa vida não somos nós. Quem começa a dar direção à nossa vida é Jesus. E não há nada melhor do que poder falar: esse é o meu Redentor. Não há nada melhor do que poder falar que quem me guarda, quem me guia é Jesus. Não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor. Poder falar que eu sirvo um Deus grandioso. Com Jesus eu aprendo a olhar para dentro de mim. Porque bom é saber que Cristo está na direção da nossa vida. É poder saber que dentro da minha casa, Satanás ele não tem mais poder. É poder entrar dentro da minha casa e sentir a presença de Deus. É poder olhar para o lado e ver meus filhos, minha família servindo a Deus. E poder entender que agora sim eu sou feliz, porque eu tenho um Deus que tudo pode e que tudo faz, e Ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. E que bom poder ter a certeza que nós temos um Deus que está conosco, e que bom poder falar que esse mesmo Deus é o que vai estar comigo, me guiando rumo à cidade celestial. Irmãos, uma coisa melhor. Eu aprendo com essa palavra. Salmo 121. Elevo meus olhos para o alto. Onde me terá o